2 Coríntios, capítulo 7, o versículo número 1, nós lemos assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E nós lemos agora há pouco esse versículo em 2 Coríntios capítulo 7, e está falando aqui da necessidade, da obrigação que nós temos de purificação, ou podemos chamar de santificação. Nós lemos aqui no finalzinho do versículo, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, se nós tememos Deus, nós vamos estar querendo aperfeiçoar a santificação. Agora, é muito importante esse termo, aperfeiçoar a santificação. Por que é importante? Porque quando você aperfeiçoa alguma coisa, significa o quê? Você vai estar melhorando, progredindo, avançando. O que quer dizer que a santificação não é um ato. A santificação não é algo que acontece. A salvação é um ato. A salvação, ela acontece. Um instante você não é salvo, um instante você está perdido, um instante você está a caminho do inferno. E no outro instante, quando você ouve, entende, crê e recebe o evangelho, acabou. Você está salvo, nasceu de novo, é um ato. É um piscar de olhos. A nossa glorificação do nosso corpo. Lembrando que a salvação acontece no espírito, que está morto, e no instante se torna vivo. O nosso corpo, ele vai ser também glorificado. Quando? Quando Jesus voltar, a trombeta soar e eles nos chamar, nós vamos num piscar de olhos, a Bíblia fala, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olho, pum, nós vamos o quê? Ser glorificados. Nosso corpo vai ser transformado de um corpo mortal, carnal, para um corpo glorificado, um corpo que, entre outras coisas, é incapaz de pecar. Incapaz de pecar. É um corpo que é incapaz de morrer, é um corpo que não sente dor, é um corpo totalmente equipado para a vida eterna, para o céu, mas essa glorificação do corpo é um instante, é um piscar de olhos. A salvação, que é a vivificação do nosso espírito, é no instante, você é salvo no instante. Mas a santificação não é o espírito, não é o corpo, a santificação funciona na alma. Na alma. E essa santificação não é algo instantâneo. Fala aqui, aperfeiçoando, melhorando, progredindo. Você não tem como aperfeiçoar a sua salvação. Porque ou você é salvo, ou você não é salvo. E quando você é salvo, você deixou de ser perdido e agora é salvo para todo sempre. Então você não tem como aperfeiçoar a salvação. A glorificação você não tem como aperfeiçoar. Um dia nós estaremos num corpo mortal, pecaminoso, falho. No outro instante, no piscar de olhos, nós vamos ter o corpo glorificado. Não tem como aperfeiçoar isso. Agora, a alma é um processo. Esse processo chama-se santificação. Ou podemos dizer purificação. E é um processo de aperfeiçoamento todo dia. Por isso, mais uma vez, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então nós temos que aperfeiçoar não somente a carne, o corpo, mas também o espírito, no sentido daquelas coisas que nosso espírito ainda precisa aprender, que nosso espírito ainda precisa, falando aqui mais sobre a alma do que o espírito propriamente dito, nós temos que aprender, mas a santificação. E um dos argumentos que o apóstolo Paulo traz aqui é porque nós temos tais promessas. Né? Amados, pois que temos tais promessas. Então ele está arguindo, amados, já que nós temos essas promessas, aí você pergunta, pastor, que promessa é essa? Bom, se a gente lê 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 18, lembrando que a gente leu agora 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Então, as promessas que ele está se referindo, no começo do capítulo 7, elas estão mencionadas no capítulo anterior, no capítulo 6. E no capítulo 6, versículo 18, fala assim, e eu serei, é Deus falando, tá? Paulo está dizendo o que Deus está dizendo, e eu serei para vós pai, que é Deus falando. Eu vou ser pais para você. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então essa é a promessa.
quanto mais nós nos santificamos, mais estreita fica o nosso relacionamento de pai e filho com Deus. Então, já que nós temos essa promessa, que Deus quer ser nosso pai, nós devemos então aperfeiçoar a nossa santificação, a nossa purificação. Por quê? Para termos um relacionamento mais estreito. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas se você tem um filho ou tem uma filha, você nunca vai poder mudar isso. O seu filho, sua filha, sempre vai ser seu filho, sua filha. Não, não é. É sim, é só pegar um cabelo de cada um, levar no laboratório, fazer um teste de DNA, está comprovado, é teu filho, é tua filha. É pai, é mãe, não tem como fugir disso. Agora, você não muda o fato, mas você pode mudar o relacionamento. Tem gente que tem pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, e tem um péssimo relacionamento, talvez há anos não fala com essas pessoas. Não dão nem bom dia, nem boa tarde, não dão Feliz Natal, Feliz Páscoa, Feliz Aniversário. Mas sabe uma coisa? O relacionamento está péssimo. Mas o fato permanece que é o quê? É pai, é filho, é irmão, é irmã. Isso não muda. Quando nós somos salvos, nós nos tornamos filhos, filhas de Deus. Isso nunca vai mudar, porque é vida eterna. E uma vida eterna, quando você recebe a vida eterna, não acaba nunca. Agora, o que pode mudar é o nosso relacionamento. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, já que nós temos essas promessas, que Deus fala, eu quero ser o seu pai, eu quero que você seja meu filho, então nós somos salvos, nós já somos filhos e filhas de Deus. Então, a santificação não vai afetar a salvação. A santificação vai afetar o nosso relacionamento. Eu com minhas filhas tenho um excelente relacionamento. Nós conversamos quase todo dia, até a que mora longe, nós falamos quase todo dia. Nós nos damos bem. Como todo relacionamento humano não é perfeito, mas nós nos damos bem. Eu não tendo que me queixar com o relacionamento com minhas filhas. E eu espero que elas achem, tenham a mesma opinião. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que a gente nunca se falasse e não se desse bem, o fato permanece que eu sou o pai delas, elas são minhas filhas. Então é muito importante essa questão de santificação. E aqui hoje eu quero falar sobre, simplesmente o tema é apartai-vos, apartai-vos. Como que nós podemos então ter um relacionamento assim, próximo, íntimo com Deus? Não de pai e filho, porque se você é salvo, você já é filho, você já é filha. Mas eu quero ter um relacionamento próximo, aberto com Deus. Então essa é a grande promessa que Deus nos dá, tá? Esse relacionamento. Então, essa promessa que Deus faz é ligada a certas condições. Por isso que Paulo fala, ora, amados, pois que nós temos tais promessas, então essas promessas têm uma condição. Uma condição. E vamos ver essa condição aqui no versículo 14 de 2 Coríntios, versículo 6. Mais uma vez, é o versículo anterior a esse que nós lemos. Nós fala assim no versículo 14 de 2 Coríntios 6. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja que trecho da Bíblia interessante. Deus está dando a receita de como a gente pode ter esse relacionamento íntimo, próximo, de pai e filho, pai e filha. Está aqui sendo descrito. Então, eu quero falar sobre esse trecho aqui, e eu quero ver três coisas rapidamente. A primeira coisa, eu quero ver o contraste que Deus traz aqui. Eu quero ver também a solução que Deus propõe e o resultado da promessa. Então, primeira coisa, vamos ver o contraste. O versículo 14, eu acabei de ler, vou ler de novo. Não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis. Um jugo desigual. Pastor,
cadê o contraste? O jugo que nós devemos tomar é o jugo de Cristo. Olha o que Jesus falou em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, aqui, Paulo escreveu, lá em 2 Coríntios, não vos prendais a um jugo desigual. Um jugo desigual. E Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo. Então, o problema não é o jugo. Nós devemos ter um jugo. Você fala, pastor, que raios é um jugo? O jugo é um implemento agrícola, é como se fosse um pedaço de madeira com duas partes, que você colocava dois animais, naquela época geralmente eram bois que se usava, você colocava um boi em um lado do jugo, e no outro lado do jugo você colocava outro boi. Agora veja só, você não podia botar o jugo e um boi só, porque senão ficava aquela coisa pendurada aqui e o boi não fazia nada, ficava rodando em ciclos. Então tem que ter dois animais, um jugo, dois animais. Então, Paulo está dizendo, não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. E Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo suave e fardo leve. O jugo de Jesus é assim, ele está aqui, nós estamos aqui e o jugo nos prende a ele. Nós estamos então presos a ele. Presos como? Bom, o boi ficava amarrado ali dentro. Agora, lá em 2 Coríntios, não vos prendais a um jugo desigual. Então, a gente fica preso, não vos prendai. Nós temos que nos prender, amarrar aquele jugo com Jesus do outro lado. Agora, Deus avisa, não vos prendais a um jugo com os infiéis. Então não se prenda com os infiéis. Não vá ter companheirismo, não vá fazer coisas juntas, não vá se prender aos infiéis. Por quê? Porque nós vamos perder aquela comunhão. Vai perder a salvação? Não vai perder a salvação. Vai perder comunhão com Deus. Você vai perder o gozo e a alegria do Senhor, você vai perder o poder de Deus, você vai perder a proteção de Deus, você vai perder o livramento de Deus, você vai perder um bocado de coisa. Não vai perder a salvação, mas vai perder aquele relacionamento com Deus. Isso a gente pode perder. Então temos vários contrastes. Nós temos aqui, falando sobre o jugo infiel, fala que nós devemos ser justiça, devemos ter luz, nos julgar com Cristo, com fidelidade e com o templo de Deus. Aqui nós lemos aqui o que nós devemos ter em nossas vidas. Não é? Que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia tem entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivo. Quem é o templo de Deus vivo? Nós somos. Se você é salvo, você é o templo de Deus. Ah, pastor, eu pensei que o templo era isso aqui. Não, isso aqui não é o templo, isso aqui é um lugar que se torna igreja quando nós estamos aqui. Quando nós formos embora daqui a pouco, isso aqui vai ser 4 paredes, um teto, só isso, mais nada. Nós somos o templo. Antigamente, no Velho Testamento, o templo de Deus, havia ali dentro a presença de Deus, a glória de Deus ficava no Santo dos Santos. O Espírito Santo de Deus habitava o templo, não as pessoas. Hoje mudou. Depois de Cristo, Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Deus não mais habita, o Espírito Santo não mais habita 4 paredes e um teto. Nós somos o templo de Deus. Ele habita em nós. É o que ele fala aqui. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, pronto. Porque vós sois o templo de Deus, como Deus disse, neles, em nós, neles habitarei. Deus está, se você é salvo, Deus está habitando em você. O que torna você que é salvo e eu que sou salvo, templos de Deus. E entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles são o meu povo. Então nós somos o templo de Deus. Então, se nós somos o templo de Deus, por que nós vamos estar nos colocando no jugo com os infiéis, com as trevas, com o mundo? Não. O crente pode até fazer isso, mas ele vai perder a comunhão e o poder de Deus. Então, nós temos que se apartar da injustiça, das trevas, de Belial, dos infiéis, dos ídolos. Temos que evitar associação, esse jugo, nos associar, nos prender. Que sociedade, que comunhão, que concórdia, que parte, que consenso, todas as palavras indicando o quê? Se juntar, ter comunhão, se colocar debaixo do mesmo jugo.
Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus, nós, com os ídolos? Então, esse é o contraste que existe. Nós temos que entender essa diferença. Então, qual a solução? Bom, a solução a gente vê no versículo 14, no 17, ele fala, não vos prendais. Note que quem nos prende não é que o mundo nos prende ao jugo deles. Somos nós. Não vos prendais. Ele não está dizendo, o mundo não prenda os meus ao seu jugo. Ele está falando aos seus. Não vos prendais ao jugo do mundo, ao jugo dos infiéis, ao jugo das trevas. Não vos prendais. Ou seja, nós é que decidimos se vamos ou não nos prender. A decisão é nossa. Ah, pastor, porque o mundo pegou de um jeito. Não, o mundo não pegou o crente de um jeito. Quem não tem Cristo já está no mundo, já está preso no mundo. Quem tem Cristo tem a proteção de Deus. Pode até se prender a um jugo infiel. Por isso que Paulo está indicando aqui, porque é possível um crente se prender ao jugo do infiel. Mas ele fala, mas não precisa. A escolha é nossa. Não vos prendeis. É uma escolha que nós fazemos. Então ele fala aqui, que sociedade, não vos prendeis, versículo 17, por isso saí do meio deles e apartai-vos. Então eu posso me prender, ou eu posso sair. Sair do meio deles. Apartai-vos. Se separe. Tem pessoas na sua vida, veja bem, aqui Deus não está dizendo para você, não fale com ninguém que é injusto ou infiel. Porque se fosse assim, você não ia falar com ninguém. Ia ter que ir para o meio das montanhas e morar lá igual um homem das cavernas, para não falar com ninguém. Não, nós estamos no mundo. Esse não vos prendais, não colocar o jugo, é você não seguir, você não se atrelar, você não ter comunhão. É você não ter aquela proximidade, ter a influência e a direção do mundo. Não, não faça isso. Temos que se apartar disso. Temos que sair disso. Existem situações, muitas vezes, que o crente se encontra e a melhor coisa que ele faz é justamente isso, é sair. Sair, simplesmente saia. Eu preguei outro dia na outra igreja, recentemente no domingo, não sei quando foi, mas foi recentemente, e a mensagem era basicamente isso. Quando só resta fugir. Fugir. Eu usei o exemplo de José do Egito, que foi na casa de Potifa, a mulher de Potifa, muito sem vergonha, foi lá tentar pegar, seduzi-lo, e ele fugiu. Fugiu, até a túnica que ele usava ficou na mão dela, que ela estava agarrando ele. Ele não teve outra opção, só lhe restava o quê? Fugir, sair. E ele saiu. Caiu fora. E muitas vezes tem muito cliente que está numa situação que a melhor coisa, a única coisa que eles podem fazer é simplesmente isso, sair, cai fora dessa. Pode ser um relacionamento, pode ser um emprego. Não estou dizendo aqui para ninguém tomar nenhuma atitude, mas o que você deve fazer é analisar à luz da Bíblia, tentar remediar, se possível, às vezes é, às vezes não é, mas tem coisa que só resta sair. Tem situação, Moisés, por exemplo, José do Egito, ele não tinha o que fazer. Não, vamos conversar, espera um pouquinho, vou orar, vou jejuar. Não tinha o que fazer. A situação era tal que era, ou ele corria, ou ele ia cair. Ele fez o quê? Ele caiu fora, ele saiu, se apartou na hora. Então nós temos que fazer o quê? Não vos prendais, por isso saí do meio deles, apartai-vos. Aqui fala, não toqueis nada imundo. Ou seja, nem chegue perto, não toqueis. Não toqueis. Aqui está indicando o seguinte, é um grau, porque nós podemos, vou dar um exemplo aqui, não tenho aqui, mas digamos que, vou usar aqui um copo de cerveja, ou de cachaça. Só um exemplo de tantas coisas. Pastor, é errado beber bebida alcoólica? É. É errado. Por quê? Porque vicia. Você fica intoxicado. Você fica embebedado. Ah, então não devo beber? Melhor ainda, nem toque. Porque se você não tocar, você não vai beber. Ah, já sei, pastor, eu vou fazer assim, vou botar a mão assim, vou chegar assim, ó. Não, mas você vai tocar com os lábios, né? Não adianta ser espertinho com Deus. Mas aqui o que está dizendo é justamente isso. Gente, não chegue nem perto, nem toque. Nem toque. Nem toque. Fique longe. Porque muitas coisas a gente pensa que tem controle,
Mas entenda isso, ninguém controla o pecado. Ou você evita, ou você acaba caindo nele. Começa com um toque, você encosta o dedo, aí você pega, aí você levanta. É uma progressão. Então você mata a raiz pelo mal. Jesus, você mata a raiz pelo mal. Você mata o mal pela raiz. Pode matar a raiz pelo mal também, mas mata o mal pela raiz. Eu vou dar um exemplo aqui que Jesus falou. Jesus falou assim, todo homem que olhar para uma mulher e no seu coração começar contra ela, preste bem atenção, já cometeu adultério, ponto não, com ela. Com ela. Veja que interessante. Mas pastor, eu nem cheguei perto, eu nem toquei, não toquei, eu nem toquei. Mas não sequer olhe. Veja bem, ele não falou quem olhar para a mulher pecou. Não, quem olhar para a mulher já cometeu adultério. Mas não cometi nada, pastor, eu nem cheguei perto. Já cometeu adultério. Ou seja, não quer adulterar? Então, guarde os olhos, nem olhe. E tem outra coisa, irmãs que estão me ouvindo aqui ou na mensagem divulgar, transmitida, com a mulher. A mulher fala, pastor, a mulher cometeu adultério? A Bíblia fala, já cometeu adultério com a mulher. Juntos os dois. Então, cuidado, mulheres, como vocês se vestem. Porque se a mulher se veste de um modo de atrair atenção, de atrair a admiração, atrair a cobiça dos homens, toda vez que um homem olha para você de 100 metros de distância e cobita no coração dele, você também é culpada de cometer adultério. Então, essas mulheres que andam por aí mostrando o que tem e o que não tem, fiquem à vontade, gente, fiquem à vontade. Agora é o seguinte, toda vez que um homem olha e faz, ai, cometeu adultério com ele. Gente, a Bíblia, não sei o que eu estou dizendo, é a Bíblia. Cometeu adultério com ele, gente. Então, cuidado, mulheres, porque você sai de casa, vai até o supermercado e volta. Se 100 homens te viram, te viram e cobiçaram, cada um daqueles 100 homens cometeu um pecado, mas você cometeu 100 pecados. Cada um dos homens que cobiçaram. E outra coisa, o homem não deve olhar e cobiçar a mulher de ninguém. Se ela é casada ou solteira, não é mulher dele. Quer cobiçar, quer desejar, vá desejar a sua mulher. Mas, se todo homem que olha e cobiça aquela mulher, cada um deles pecou uma vez naquilo. Mas aquela mulher tem 100 pecados nas costas. Você acha que alguém assim tem comunhão com Deus? Tanto quanto poderia? Não. Apartai-vos. Não toqueis nada imundo. Às vezes não precisa nem tocar. Jesus falou, todo homem que estiver irado com seu irmão, sem causa, é culpado de julgamento. Isso quer dizer, se você é culpado de assassinato, homicídio. Mas eu não matei, mas teve raiva sem causa. Por quê? Sabe como alguém chega a assassinar alguém? Homicídio, sabe? Começa com o quê? Começa com raiva, com ódio, com amargura. E você deixa aquilo crescer, aquilo tomar raiz, apoderar da sua vida, você vai acabar fazendo uma coisa pior. É a mesma coisa com os olhos. Ninguém comete adultério do nada. Começa com o olhar. E a coisa progride a partir do olhar. Então não toqueis, corte o mal pela raiz. Se nós quisermos ter um relacionamento com Deus, de pai para filho, íntimo, próximo, correto? Então a purificação é essencial e acontece pelos portais ou pelas entradas da nossa mente. Quais são os portais da mente ou do nosso corpo? Bom, a gente enxerga, nós podemos pelos olhos, pelo ouvido, pelo tato, pelo paladar. Eu não sei como alguém pode gostar de beber cerveja. Eita, negócio amargo.
Dizem, eu não saberia, claro, mas dizem. Tá? Eu lembro quando eu morava na Inglaterra, aí vim de férias para o Brasil. Na Inglaterra não tinha, ainda não tem Guaraná. Então, quando a gente vinha, ainda criança, para cá passar férias, a gente esbanjava no Guaraná. Aí ia para uma festa, aí tinha lá uma bandeja cheia de copo, e cheio do que eu achava era o quê? Guaraná! Logo 2 copos. Coisa horrível! Porque Guaraná e cerveja são parecidos, né? Aí eu, bichinho de eu, ia lá tomar, pensando que ia tomar um Guaraná gostoso, refrescante, era aquela coisa... Aí eu falo, quem bebe isso? Os adultos. Eu quero nunca crescer. Quero ser criança para sempre. Mas sabe o que acontece? Você acaba... Muita gente diz, não, mas é um gosto adquirido. Eu não quero adquirir esse gosto. Sabe como você não adquire um gosto? Não beba. Não beba. Não fique... Sabe, tem gente que gosta por quê? Porque toma. Ah, até que é bonzinho. Claro, tomou tanto que acostumou e adquiriu esse gosto. Isso vale para qualquer coisa. Não toqueis. Cuidado com o que você anda, o que você olha, o que você ouve. Fica ouvindo muita crítica, muita fofoca. Por isso que é bom de vez em quando, sabe o que fazer? Vai lá na televisão e desliga. É só má notícia, é só crítica, é só mentira, é só enganação. Isso inclui os anúncios também, gente. Se você usar esse produto, você vai ser maravilhoso como eu. Não, você não vai. Se você usar esse produto, você vai ficar mais pobre, tá? Vai ficar com menos dinheiro, não vai mudar nada na sua vida. Então, cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com quem você anda, o que você coloca na boca, o que você prova. Porque tudo isso é uma forma de você estar se contaminando. Por esse motivo que Deus traz a solução para não se contaminar, não vos prendei, sair do meio deles, não toquei nada imundo. Então nós não devemos ter sociedade, comunhão, concórdia, parte ou consenso. Essas palavras querem dizer o quê? Sociedade quer dizer interesse mútuo. É ter uma certa confraternidade. Comunhão vem da palavra koinonia, que quer dizer serem um. Comunhão, como um. Comunhão. É você um, você tem união com essas coisas erradas. Não tem a comunhão. Concórdia. Concórdia é a palavra symphonese, de onde vem a palavra sinfonia, que quer dizer o quê? Harmonia. Não tenha harmonia. Nunca se sinta à vontade no meio do mundo, no meio dos infiéis. Sabe o que é isso? É você ter concórdia. Você está concordando, você está em harmonia com as coisas do erro. Quer ter concórdia com o mundo? Não tem problema. Você não vai ter concórdia com Deus. Ou você tem harmonia com o mundo, ou você tem harmonia com Deus. Não dá para ter os dois. Você pode ser salvo e ter harmonia com o mundo? Pode, mas não vai ter paz. Porque Deus fala, eu açoito todo aquele que recebo como filho. Deus vai lá e pega a varinha dele para disciplinar você. Por quê? Porque você é dele, você pertence a ele, você é filho dele. E ele é um pai perfeito. Ele não vai deixar a gente sair fazendo coisa errada e ficar por isso mesmo. Tá? Então não tenha sociedade, comunhão, concórdia, parte. Quer dizer o quê? Participação, o nome diz, não tenha parte. Participação, parceria. Consenso, mais uma vez, consenso quer dizer ter o mesmo senso, o mesmo pensamento. Além de, claro, o jugo desigual. Não se prendam às regras e às coisas do mundo. O que é errado para o iníquo é certo aos seus olhos. O mundo acha que o que o mundo faz é certo. A gente que está errado. O que é inaceitável, o mundo acha que é aceitável. O que Deus fala que não é aceitável, o mundo fala que é aceitável. O que é uma abominação para Deus, o mundo fala que não, é normal. Por isso que não devemos ter consenso, participação, comunhão, nada a ver com isso. Mas, para terminar, versículo 18, nós vemos, então, em relação a apartai-vos, o contraste que existe, nós temos, então, a solução, que é se apartar, e a última coisa que eu falei que vamos ver é a promessa. Se nós fizermos isso, versículo 18, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Todo-Poderoso. Esse termo apartai-vos só ocorre 2 vezes no Novo Testamento. Então é bom a gente prestar bem atenção nos seus usos. O primeiro, no versículo 17 aqui, por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. A outra vez que essa palavra é usada é em Mateus 7, 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus 7, 23 está falando que Jesus Cristo, ele está julgando certas pessoas. Essas pessoas vieram para ele, dizendo, Senhor, 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 Senhor. E ele falou isso, apartai-vos de mim, não os conheço. Eu não sei quem vocês são. Mas Jesus, nós somos... Não vos conheço. Vocês não são meus. Vocês não estão no livro da vida. Eu não conheço vocês. 2 vezes. 2 vezes. Eu espero que ninguém ouvindo essa mensagem ouça essas palavras. Isso aqui é uma profecia, gente. Mateus 7, 23 é uma profecia. Isso não aconteceu, mas vai acontecer. Que ninguém ouça e entenda. São pessoas que achavam que eram salvas. Ele falou, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Vocês pensam que nós nos conhecemos? Que nós somos... Não, não vos conheço, apartai-vos de mim. Cai fora. Quem é salvo nunca vai ouvir essas palavras, apartai-vos de mim. Mas você vê a seriedade e a força que esse apartai-vos carrega. Então, quando Deus fala assim, então, apartai-vos, diz o Senhor. Saí do meio deles, apartai-vos. Nós devemos não ter comunhão, devemos não ter concórdia, sociedade, pátio ou consenso com as coisas do mundo, das trevas, dos infiéis. E ao nos apartarmos dos iníquos, ao apartar dos iníquos, nós nos achegamos a Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós nos aproximamos dos iníquos. Não tem, é um simples, ou um ou outro. Cristo se aparta e se apartará daqueles que praticam a iniquidade. Quem é salvo, ele não vai se apartar ao ponto de não ser mais o seu Salvador, mas ele vai se apartar do ponto que não vai ter mais comunhão. Não vai ter aquela intimidade, aquele relacionamento de pai e filho que deveria existir. Tiago 4, vou terminar com isso. Tiago 4, versículo 4. Olha o que Deus fala a respeito das pessoas que não se apartam. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Olha só. Qualquer um que tiver amizade com o mundo, se fez meu inimigo. Não é que Deus fez, se fez, constituiu-se, se fez inimigo de Deus. Ele fala aqui, adúlteros e adúlteras. Fala, vocês são meus, eu vos salvei, e vocês querem ter amizade com o mundo? Isso é um adultério. É como se fosse um adultério. Vocês tinham que ser fiéis a mim, amar a mim, se aproximar a mim, e não ir para o mundo, ter amizade com o mundo, comunhão com o mundo, o jugo do mundo, consenso com o mundo, as coisas que nós mencionamos, concórdia com o mundo, parte com o mundo. Quem faz isso? Deus fala, adúlteros e adúlteras, vocês estão me traindo. Por quê? Qualquer um que quiser quer ser amigo do mundo, é meu inimigo. E vocês se fizeram inimigos de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Eu quero ter um relacionamento de pai para filho. O pai que cuida, que livra, que guia, que supre. E se a gente não nos apartarmos de certas coisas, nunca vamos ter esse relacionamento e essas bênçãos em nossas vidas. Mas Deus quer que nós tenhamos. Deus quer. Mas isso depende de nós. Então, nós somos o templo do Deus vivente. Nós lemos aqui no texto. Deus habita em nós. Então não polua, não contamine, não profane o templo de Deus. Quem anda com quem não é de Deus, está concordando com eles. Olha o que fala Amos 3,3. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem em acordo.
Então, se a gente está tendo comunhão, consenso, parte, julgo, nós estamos, de um certo modo, concordando. Concordando. Não, mas não estou fazendo. Mas está concordando. Não, não estou não. Está sim. Porque se não tivesse, não queria ter parte, consenso, julgo, concórdia, nada disso. Então a escolha é essa. Hoje não falamos de salvação. Isso não tem nada a ver com salvação. Você pode ser salvo e ter amizade com o mundo. Morre, vai para o céu. A diferença é que aqui na terra você foi inimigo de Deus e, consequentemente, você não juntou tesouro nenhum no céu. Não vai ter galardão no céu. Por quê? Porque você escolheu, você se fez inimigo de Deus, tendo amizade com o mundo. Então nós temos uma escolha a fazer. E quem faz essa escolha somos nós. O mundo não pode ter amizade com a gente se nós não permitirmos, se nós não formos. Que Deus nos ajude a não sermos adultos e adultas para com Deus, mas sejamos amigos de Deus, filhos de Deus, e Ele é nosso Pai.